Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, a Bíblia ensina que a gente tem que remir o tempo, né? Porque os dias são maus. Eu estou dirigindo aqui, não estou infringindo nenhuma lei de trânsito, porque está no suporte o celular, então não estou mexendo nele e estou olhando para frente. Hoje a reflexão, vai ser uma reflexão. Falaremos sobre a oração. Algumas verdades, alguns mitos. Bom, a Bíblia ensina em Tessalonicenses, né, no capítulo 5, para a gente orar sem cessar. Lucas 18, Jesus contou a parábola da viúva, né? E queria ensinar a importância da gente orar sempre e nunca desfalecer. Existe alguma posição determinada, de joelho, em pé, deitado, sentado, algum pré-requisito para se começar a orar? Não existe. Por exemplo, Elias, ele orou de joelho, tá o exemplo dele lá. Salomão também orou de joelho. Agora Jonas estava no peixe, sei lá, estava deitado, encolhido, sei lá, estava dentro de um peixe, ele orou e Deus ouviu. Ezequias, lá o rei que ficou doente lá, ele estava deitado, orou e Deus ouviu. Ou seja, não tem um pré-requisito para você começar a orar, e nem uma posição certa. O importante é orar, né? Já começa por aí. Então não tem uma posição correta. Tem gente que ora de joelho. Jesus orou de joelho, mas ele deu vários exemplos que orou em pé também. Enfim, mas orar de joelho, quem tem saúde e quem tem problema de concentração, é bom orar de joelho, né? Porque a pessoa se concentra em um lugar fechado, reservado. Jesus tirava períodos de oração quando ele queria se reservar com Deus. Mas não tem nada específico que você tem que tirar períodos específicos. Quem não ora costuma falar que precisa orar. Pessoa que não tem uma vida com Deus, que igual diz Enoque lá, que viveu com Deus. Quem vive com Deus, tudo que ele faz em oração, né? Ele ora nos pensamentos. Seja estudando, seja dirigindo, seja as donas de casa lavando roupa, cozinhando, passando, enfim, ou cantando, ou orando, falando com Deus, né? Porque a oração, as pessoas acham que é um ritual, mas Jesus ensinou que você fala com Deus. É igual eu tô falando com vocês aqui, eu tô falando. E Deus também não é burro, né? Ele sabe o que a gente fala. Ele entende o português ou qualquer outro idioma, né? Afinal, foi ele que criou. Então a pessoa fala com Deus. Isso que é oração, é a pessoa falar com Deus. Outra coisa, as pessoas falam que oração é poderosa. Em nenhum lugar na Bíblia você vê isso, que a oração é poderosa. No livro de Tiago fala que a oração do justo, o justo, né, que ora, pode muito em seus efeitos. Porque se você falar que a oração é poderosa, você fala que a macumba é poderosa, que a mandinga, que a magia, com qualquer outra coisa desse naipe aí, é poderoso, sendo que só Deus é todo poderoso. A Bíblia fala que Deus é todo poderoso e Ele que responde às orações. Isaías 59 fala que Deus não está surdo, né? O ouvido dele não está tapado, né? E nem sua mão encolhida para responder às orações. Outra coisa é Mateus 28, do verso 18 em diante, fala que foi dado todo o poder para Jesus, no céu e na terra, né? Então quem é poderoso é Deus. Quando eu oro, eu mudo a vontade de Deus? Não. Quando eu oro, eu me mudo para a vontade de Deus. Porque João 14 fala o quê? Que tudo que a gente pedir de acordo com a vontade dele, ele vai realizar. Mas como que eu não sou onisciente e só Deus é onisciente, eu não sei qual é a vontade dele. Por isso que eu tenho que orar. Não para mudar a situação, mas para saber qual é a vontade de Deus. Quando eu sei qual é a vontade de Deus, o meu coração se pacifica. Independente se seja uma resposta favorável ou uma resposta não favorável, de acordo com o que a pessoa está pedindo. Então quando eu oro, eu não mudo o que Deus quer,
mas eu me mudo em relação ao que Deus planejou, determinou, porque se eu for ler Jeremias 1, fala que ele já tinha chamado Jeremias, né? Já tinha escolhido ele. Se você for ler o Salmo 139, fala que ele já escreveu os dias, a história de todo mundo. Ou seja, a nossa história já está escrita, a gente só está desenvolvendo um papel, mas só que nós não somos oniscientes para saber o dia de amanhã. Então por isso que eu tenho que orar, não para mudar o que Deus quer, mas para eu aceitar o que Deus tem para mim. Então muda tudo. Quando eu oro para eu me amoldar à vontade de Deus, eu não oro com ansiedade, eu não oro com angústia, eu oro pacificado, porque eu quero entender o que Deus quer para mim, que é totalmente diferente você querer mudar o que Deus tem para você, né? Que as pessoas falam que a oração tem poder. Aí lá no livro de Tiago fala, né, que Elias orou e ficou sem chover 3 anos e meio, mas é porque era a vontade de Deus, não que dependia dele algo. Ele orou de novo e a chuva veio, mas porque Deus mandou a chuva. Ou seja, quando a gente ora, a gente se amolda ao que Deus quer. É isso que a oração faz com a gente. A gente entende, a gente compreende, a gente se pacifica de acordo com o que Deus quer. Orar de madrugada é mais eficaz. Isso aí é heresia, porque o pessoal usa como base Provérbios 8:17, né? Que eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão. Só que eles não lê o contexto. Se você for ver o contexto, fala o quê? Fala sobre sabedoria. Do capítulo 1 ao capítulo 8 do livro de Provérbios, está falando sobre sabedoria. E se você ver os versículos antes do verso 17 e depois, você vê que ele está discorrendo sobre a sabedoria. Diz lá, que os que procuram a sabedoria diligentemente, esses vão achar. Aí lá no início do capítulo 8 fala, a sabedoria está à porta e bate, clama na cidade. Então, essa historinha aí de falar que a oração, quem ora de madrugada, a fila é menor, que a oração é mais poderosa, aí a pessoa perde o sono, né, e acorda de madrugada para orar. É errado não, mas se ela for com esse intuito, achar que vai comover Deus, ou que a oração dele tem mais privilégio que as demais, porque ele acordou de madrugada, se sacrificou, perdeu o sono para orar, tá cometendo heresia e é falta de sabedoria. Porque se você for orar no globo terrestre, lá na Antártida, por exemplo, não tem noite. Então se a pessoa for orar lá, ela não vai... não escurece lá nunca vai ter madrugada, então ela tá danada, né? Como diz, né? Os nordestinos, tá danada a pessoa, né? Se ela for orar lá, morar lá, não vai ter noite, não vai ter madrugada pra ela orar, então ela vai se sentir constrangida, né? Outra coisa é o fuso horário. Enquanto aqui é de madrugada, lá no Japão, por exemplo, é dia. Aí a pessoa que ora lá de dia e a pessoa que ora de madrugada aqui, o privilégio, como que vai ser a fila menor ou a pessoa tem mais privilégio? Sendo que Deus ouve tanto daqui e de lá. Então é mito também falar que a oração de madrugada é poderosa. Esse negócio, cobertura de oração, que as pessoas ficam pedindo, ora por mim. Isso aí desculpa o termo da palavra, mas é um preguiçoso. Paulo fala que aquele que não quer trabalhar também não deve comer, né? E se você vê, oração é trabalho, né? Porque você gasta energia para orar. E Jesus falou que ele trabalhava até agora e meu pai também. E você vê que Jesus, você tirar tempo para orar e você falar com Deus é um trabalho. E quem fica pedindo oração é porque não ora. E acha que a oração do irmão é mais eficaz ou é mais poderosa. Todo mundo é igual diante de Deus. E na carta de Pedro fala que todos são sacerdotes e só existe um sumo sacerdote, que é Jesus. O resto são sacerdotes. São povo santo, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. É o que diz lá na carta de Pedro. Ou seja, todo mundo tem acesso. Em Hebreus 4 fala que todo mundo pode entrar diante de Deus com confiança. Ou seja, não existe a oração do meu irmão não é mais poderosa que a minha. Isso aí é o que a pessoa criou
Ah, a pessoa tem mais intimidade com Deus. Isso aí é lorota. Existem pessoas que oram e pessoas que não oram. Quem ora, normalmente a oração é eficaz, né? Porque Deus ouve quem ora. Se Ele ouve os pensamentos, imagine quando a pessoa tira tempo para orar. Então, não existe oração mais poderosa, cobertura de oração. Isso aí é lorota, cada um que tem que orar para Deus. A gente tem que orar, Paulo ensina em Timóteo que a gente tem que orar pela nação, tem que orar pelos governantes, né? Tem que orar pelos irmãos. É isso que a Bíblia ensina, mas as pessoas, tem pessoa aí que cobra para orar, que a gente já vê nos dias de hoje, né? As pessoas cobram para orar, mas enfim, a oração que é eficaz é aquela que é orada. Simplesmente orem. De manhã, tarde, de noite, em pé, sentado, no banheiro, fazendo suas necessidades, lavando, passando, trabalhando, dirigindo. Enfim, ore, porque Deus ouve a oração. Essa que é a oração eficaz. E eu vou falar nos próximos vídeos, vou fazer um estudo sobre oração, né? Porque aqui eu só dei uma resumidinha, mas espero que vocês tenham aprendido, enriquecido mais um pouquinho e que orem, né? Que não vive alugando os outros. Ora por mim, ora por ciclano, ora por beltrano. Você ore pelos outros e não viva da oração dos outros. E oração que é eficaz é aquela que é vivida, né? A gente tem que ser um clamor ambulante. E quem vive em oração não precisa de tempo para orar, que ele vive orando. Agora quem não ora sempre fala que precisa orar, porque ele não vive a sua vida pautada em Deus, na comunhão com Deus, né? Quer viver com Deus, viver em oração. Isso que diz o texto de Tessalonicenses, né? Que orar sem cessar. Não é você ficar 24 horas de joelhos, mas sim viver em oração. Viver clamando aquele que pode responder. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Até o próximo.